Galerinha, você é geração concurseira de qualquer lugar do Brasil. Mais uma super dica, meu querido amado Prof. Max Freire. Olha só, galerinha, vamos falar agora. Prof, qual é o assunto mesmo? Gente, Microsoft Word? Caraca, gente, fala informática, dá logo um branco na minha cabeça, esqueci de tudo. Microsoft Word. Galerinha, sabe o que é o problema? É porque a minha memória é volátil. Memória volátil é aquela que a memória RAM do rapidinho, computador, é a né, memória prof? RAM. Apaga, você esquece rapidinho. Exatamente. Aproveitando com essa que eu falei memória volátil, Prof. Max, Porque você memória está volátil, armazenando os dados no sistema límbico, você tem que armazenar no córtex cerebral, que é a memória de memória de longo prazo. Então, prof, Entendeu? para o internauta saber o que é, a memória volátil é aquela que, no caso, apaga É a rápido. memória temporária, tá? A memória RAM do computador, ela é feita de um componente chamado de capacitor. O capacitor funciona como se fosse uma pilha. Você energiza ele e logo depois ele vai perdendo a carga, né? Então há necessidade de uma constante realimentação, onde na informática nós chamamos esse processo de refresh, né? Então toda memória RAM, ela é volátil, tá? Vamos citar como exemplo aqui a memória principal, os registradores do computador e a memória CMOS. Colocando em hierarquia de velocidade, da mais rápida para a mais lenta, em primeiro local estão os registradores do processador, tá? Depois teríamos memórias como memória CMOS, que é uma memória SRAM, é uma RAM estática, ok? E para finalizar teríamos a memória RAM do computador, que é um tipo de DRAM, é uma RAM dinâmica, um pouco mais lenta, né? Devido a essa questão da necessidade dos constantes refrescamentos. Só para a gente fechar com chave de ouro, pessoal, a memória CMOS, muita gente tem dúvida qual é a sua função. Os três aplicativos necessários para inicializar o computador, chamado de BIOS, Post e Setup, todos sabem que eles estão na memória ROM. Porém, a memória ROM é a memória definitiva e somente para leitura. Então, se você pensar bem, lá no Setup você tem opções de configurar, por exemplo, overclock, alterar a data e hora, tá? Mas eu acabei de dizer que é uma memória ROM. Então onde é que eu vou gravar esses dados que serão alterados no setup? É aí que entra a memória CMOS. Memória CMOS é uma memória pequena, porém volátil também. Opa, mais uma contradição, volátil. Tu acabaste de dizer que tu vai salvar. Se ela é volátil, como é que ela vai manter? Eu não sei se vocês perceberam, mas toda placa-mãe tem uma bateriazinha. Parece uma bateriazinha de relógio. Adivinha para que serve a bateria? Não sei. Para alimentar a CMOS. Portanto, se teu computador... Você liga, a data volta para 1º de janeiro de 1998. Aí você ajusta a data e a hora. Quando desliga a máquina e liga de novo, a hora voltou para o anterior. O que foi que aconteceu? A bateria acabou, rapaz. É só trocar a bateria. É só trocar a bateriazinha que alimenta a CMOS e resolve o problema, tá? Lembrando que a CMOS é volátil. O que faz manter ela alimentada é a bateria. Mesmo caso, alguém colocou uma senha no seu computador através do setup, a informação está armazenada na CMOS. Você esqueceu a senha, não sabe, mas não tem como remover, não dá para ligar o computador. O que você faz? Tira a bateria, deixa ela 5 minutos fora, a CMOS é esvaziada, ok? E ele retorna para as configurações de fábrica. Beleza? Olha só, galerinha, que eu aprendi agora. Gente, tá vendo outra coisa aí? Prof, tô querendo dizer, no caso, memória volátil é uma memória temporária. É uma memória temporária. E a não volátil? A não volátil é a memória definitiva. Exemplos de memórias definitivas são as memórias ROM. Podemos citar como exemplo aqui o aparelho que estamos utilizando aqui, o celular. Cartão de memória. Não é celular, é o S8. Aí, não é o celular, é o S8. Não é um celular, é um Galaxy S8 Extreme Mega Pack, ok? Então, pessoal, a pendrive, por exemplo, memória ROM, tá? É uma memória ROM ligada a uma unidade flash, né? A um barramento USB, não é isso? Cartão de memória é uma memória ROM, do tipo memória flash também, definitiva. O HD do computador é uma memória magnética, mas definitiva, tá? Então essa é a diferença. Volátil, cessou a alimentação, a informação é perdida. Definitiva, você guarda a informação, mesmo que a energia seja cortada, a informação permanece lá, como exemplo que eu dei agora de pendrive, cartão de memória e HD. Prof, lembrando que nós pedimos uma dica sobre Microsoft, não foi? Foi, fomos parar em rádio, né? Fomos parar em rádio. Gente, esse é o diferencial, porque a gente começou ali, ó, eu esqueci memória volátil, no caso que é uma temporária. Então aquela permanente é uma memória não volátil. E acabou falando assim, ó, no próximo vídeo vamos falar do Microsoft Word, não é isso? Obrigado, amado mestre, com vocês, Prof. Max Freire. Agora vai estar sempre mandando ver dicas aqui pro Alô Galerinha, fanpage Alô Galerinha, colégio de concursos e tudo mais. Meu canal do YouTube, Alô Galerinha, obrigado a todos vocês que estão sempre se inscrevendo no meu canal do YouTube, estão divulgando, curtindo, compartilhando. E meu Facebook, Giliardo Show Ferreira, e do senhor, qual é, Prof? Max Freire, apenas Facebook, ok? Colégio de concursos, grandes conquistas começam aqui. Obrigado, amado mestre. Valeu, tchau, tchau.